Miqueias, diz assim a palavra de Deus, capítulos de número 7, do versículos de número 1 a seguir, que diz assim: Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos que a minha alma desejou. Pereceu o benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue, caça cada um a seu irmão com uma rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. O príncipe inquire, e o juiz se apressa à recompensa. E o grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles são perturbadores. O melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que o espinhal. Veio o dia dos teus vigias, veio a tua visitação, até agora, ou seja, agora será a sua confusão. Não creiais no amigo, nem confieis no vosso guia. Daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem são o da sua própria casa. Eu, porém, esperarei no Senhor, esperei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra Ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me trará a luz e eu verei a sua justiça, e a minha inimiga verá isso, e cobri-la-á a confusão, a ela que me diz: onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a verão sendo pisada como lama nas ruas. Meus irmãos, vamos orar. Levante a tua mão, a tua Bíblia, peça para que o Senhor fale ao nosso coração. Maravilhoso Deus, amantíssimo e poderoso Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, meu Deus, em Tua presença, nós nos colocamos, ó Santo e Poderoso, suplicando, meu Deus, a Tua bondade, a Tua misericórdia. Meu Pai, para que o Senhor venha atentar os Teus ouvidos ao nosso gemido, os Teus olhos à nossa necessidade. Senhor, aqui estamos, meu Deus, como um vaso, como um instrumento em Tuas mãos, à disposição do Teu Espírito Santo. Meu Deus, fala conosco de uma maneira gloriosa, de uma maneira especial. Senhor, abra a porta da palavra e permita, meu Deus do céu, com que a mesma, Senhor, ela venha ser derramada, ela venha adentrar no profundo da nossa alma, e que ela venha produzir o resultado pela qual ela é enviada pelo Teu Espírito Santo. Fala conosco e nos alimenta pela Tua palavra, segundo as Tuas misericórdias. Amém, Jesus. Amém. Meus irmãos, podeis assentar, desocupando vossas mãos e dando uma salva de palmas para Jesus. Graças a Deus. Meus amados e queridos irmãos, eu rogo, por favor, a tua atenção à palavra de Deus. Tenho certeza que o Senhor, Ele tem uma mensagem ao nosso coração, neste momento que aqui nós estamos reunidos na sua presença. E interessante, né? Quero chamar a tua atenção a esses versículos que nós acabamos de ler, né? Que do versículo 1
até o versículo de número 6, a palavra do Senhor mostra aqui para nós, né, que este capítulo, ele começa com um sinal de tristeza. E por que começa com um sinal de tristeza? Porque, meus amados, o profeta Miqueias, presta bem atenção que, Deus abençoe para ele. O profeta Miqueias aqui, ele inicia para nós aqui, mostrando para nós esse capítulo 7, do versículo de número 1 a seguir, que houve, né, nos seus dias, né, na época que ele era profeta de Deus, estava havendo na terra, estava havendo no meio, né, da igreja, dizendo do povo, né, que servia a Deus, no caso o povo de Israel, estava havendo uma escassez, né, estava havendo uma dificuldade muito grande de homens, ou seja, de pessoas que fossem fiel a Deus. E ele começa aqui mostrando para nós, né, no verso de número 1, quando ele diz: ai de mim, né, ele exclama, e depois ele continua: porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos das vídimas. Não há cacho de uva para comer, nem figos temporão que a minha alma deseja. Aqui está falando acerca de fruto, e quando fala acerca de fruto, está dizendo acerca de pessoas, está dizendo acerca de pessoas boas, acerca de homens fiéis, acerca de pessoas de responsabilidade, acerca das coisas de Deus. E veja bem, queridos e amados, se naquela época, no passado, que a presença de Deus, né, estava ali no meio do povo, né, constantemente, onde os profetas ali estavam, onde Deus usava ali aqueles homens de maneira extraordinária, como nós vemos em toda a história de Israel, nós vemos a presença de Deus consistente, a presença de Deus forte. Naquela época já havia os homens fiéis. Aliás, já havia falta daqueles que fossem fiéis a Deus daqueles dias. Agora eu falo aos irmãos e chamo a tua atenção para nós olharmos para os nossos dias de hoje. Se naquele dia que Deus estava no meio do povo, já havia essa dificuldade de homens fiéis, amados e queridos irmãos, e hoje, no nosso dia, aonde a carne tem imperado, onde a mentira tem imperado, onde o engano tem imperado no nosso meio, como será que está a fé das pessoas? Aonde será que nós podemos encontrar homens tementes, homens fiéis e homem reto a Deus? Veja bem que o salmista, ele traz a nós, ele nos dá uma esperança, assim como eu tenho, assim como as pessoas que aqui estão também têm essa fé. O salmista do Salmo 101, ele diz que os olhos do Senhor, ele diz que os olhos de Deus estão por toda a terra, procurando os fiéis que habitam a terra. Veja que Deus, ele tem necessidade, Deus, ele tem urgência, Deus, ele está procurando pessoas fiéis. E deixa eu te falar uma coisa nessa noite, você que ouve a palavra de Deus, meus amados e queridos irmãos, Deus, o Senhor, ele te escolheu. Deus, ele te acrescentou fé, como ele está te acrescentando fé, cada dia ele está te dando uma porção de fé. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir por intermédio da palavra de Deus. Então todo dia que nós estamos ouvindo a palavra de Deus, todo dia que a palavra de Deus está sendo pregada, um pouco de fé está sendo acrescentado em nós. E por intermédio dessa fé, nós começamos a acreditar, nós começamos a crescer agora, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A partir desse crescimento, esse crescimento traz para nós conhecimento, esse crescimento traz para nós maturidade, esse crescimento vai trazendo experiência, que vai nos transformar em grandes e verdadeiros homens de Deus. Quem acredita na palavra de Deus pode adorar o Senhor, porque Deus, ele não erra. Mas falta uma coisa. Muitos podem falar: pastor, eu tenho medo. Muitos podem dizer: pastor, eu creio, mas é impossível porque eu não tenho conhecimento.
Pastor, eu creio, mas eu não fiz teologia. Pastor, eu creio mais. Pastor, eu creio menos. Pastor, eu creio mais. Espera aí, meus amados, nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos crer no Senhor, sabe por quê? Porque quem vai fazer a obra vai ser Deus. Apenas nós vamos nos dispensar, nós vamos nos entregar ao Senhor e vamos deixar que o seu Espírito Santo, Ele toma a nossa vida e assim Ele venha fazer toda a vontade de Deus, nosso Pai, aqui na terra por intermédio de nós. Não pense você que tem que fazer um curso preparatório. Não pensa você que tem que fazer primeiro uma faculdade de missiologia. Não pensa você que tem que viajar aos 4 cantos da terra primeiro, não. Primeiro, nós precisamos confiar em Deus e saber quem é que utiliza, quem é que faz todas as coisas. É Deus por intermédio da nossa vida. Olha aqui que o profeta Miqueias, ele se desespera. E veja, no verso de número 2, ele diz, veja bem, pereceu o benigno na terra. Ele está dizendo, pereceu, acabou, minguou os homens bons, acabaram-se os homens benignos. E ele continua, não há entre os homens um que seja reto. Estava havendo escassez, não estava havendo retidão, não estava havendo pessoas que Deus podia confiar. Deus estava procurando pessoas por intermédio de Miqueias, mas não estava havendo pessoas. Analisa, o verso continua, todos armam ciladas para sangue, caça cada um a seu irmão com uma rede. Havia perecido os homens benignos, os homens bons. E presta bem atenção no que eu vou dizer. E quando havia algum que estava sendo bom, enquanto estava havendo algum que estava caminhando da maneira que Deus queria, sabe o que acontecia? A Bíblia mostra aqui que todos se reuniam, todos preparavam ali, não um grande banquete, mas todos preparavam uma grande cilada. Sabe por quê? Para que por intermédio dessa cilada, esse homem fosse preso e esse homem viesse o seu sangue ser derramado em terra. Ou seja, eles estavam abafando e tentando de todas as formas acabar com todos os homens benignos aos olhos de Deus na terra. O versículo de número 3, a Bíblia diz que as suas mãos fazem diligentemente o mal. A mão desses homens não trabalham para o bem, mas a mão deles trabalham apenas para o mal. Eles não estendiam a mão para o necessitado, não estendiam a mão para a viúva, não estendiam a mão para o pobre, não estendiam a mão para o faminto, mas a sua mão era estendida apenas para o mal, era estendida apenas para derramar o sangue. Presta atenção que este versículo de número 3 vai falar acerca de 3 pessoas, vai falar acerca do príncipe, vai falar acerca do juiz e vai falar acerca dos homens ricos. O versículo 3, ele diz aqui que o príncipe, ele inquire, daí vai dizer que o juiz, ele se apressa a recompensa, ou seja, ele vai dar a sentença segundo a vontade do príncipe. O juiz, ele não vai dar a sentença segundo a reta justiça, ele não vai dar a sentença segundo a lei, segundo aquilo que ele estudou, que foi confiado a ele, mas ele vai dar a sentença segundo a propina que é dado por intermédio do príncipe para que fosse feita justiça. Veja que interessante, e diz o grande, ou seja, o rico, fala da corrupção da sua alma. E agora, juntando todos os 3, se torna como uma corda de 3 fios. E assim todos eles são perturbadores. Tanto o rico, quanto o juiz, quanto o príncipe. Todos são perturbadores de quem? Perturbadores do povo de Israel. Perturbadores da igreja, perturbadores do povo de Deus. Meus irmãos, os dias aqui
estava dia de tormenta. Os dias aqui não estava sendo um dia fácil. Não bastando só essa situação dos processos externos, digo externo não do meio do povo, mas o que rodeava o povo, o que protegia, que estava para julgar a causa do povo, esse sistema estava corrompido, mas as coisas ainda havia piorado internamente. O problema não estava só externamente, não estava para o lado de fora, mas também havia um problema dentro. Havia um câncer que estava oculto no meio do povo. O versículo 4 diz que o melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que o espinhal. Veio o dia dos seus vigias, veio a tua visitação, agora será a tua confusão. Deus, aqui o Senhor, está dizendo que o mais, aquele que se achava melhor, era pior do que o pior. O justo era pior do que o injusto. Aquele que dizia que era reto, era pior do que aquele que era torto. O negócio estava de cabeça para baixo e as raízes para cima, os pés para cima. Estava de cabeça para baixo, não estava para brincadeira. O Senhor Deus precisava fazer alguma coisa, sabe por quê? Veja o versículo de número 5. Não creiais no amigo. Aqui o profeta fala por intermédio de Deus, né? Deus fala por intermédio do profeta, não creia no amigo. Por quê? Porque o momento que eles estavam vivendo, não podia confiar em ninguém. Sabe aquele momento que as coisas estão acontecendo? Sabe aquele momento de perseguição que você não pode confiar nem na tua sombra? Sabe aquele momento que até a tua sombra você olha para ver se é a tua mesmo? Aqui está dizendo para não confiar. Só que Salomão, ele fala para nós, escrevendo lá nos seus livros, Salomão ele fala e deixa claro para nós, dizendo que há amigos mais chegados do que irmão. Há amigos mais chegados, mas quando as coisas estão boas, quando o vento está soprando a nosso favor, quando todo mundo tem de igual forma, então há amigos mais chegados do que irmãos. Salomão também diz para nós que em todo tempo ame o amigo, e no momento da angústia nasce o irmão. Só que aqui em Miqueias as coisas estão diferentes. Miqueias, a ordem dele literal é: não creiais no amigo. E ele vai ainda adiante: nem confieis no vosso guia, daquela que repousa no seu seio guarda as portas da tua boca. O amigo é aquele que mora do lado de casa. O amigo é meu vizinho. O amigo pode ser aquele que senta à minha direita, à minha esquerda, atrás ou adiante. O meu guia é aquele que me ensina, é aquele que prega, é aquele que me instrui, é aquele que vai me capacitando, contribuindo ali por intermédio da palavra de Deus, alimentando a minha alma. Só que ele está dizendo aqui para nós, é muito interessante isso, para não confiar no vosso guia. Por que não confiar? Porque se naquela época, meus irmãos, Miqueias já dizia para não confiar no guia, para não confiar naqueles que o ensinam, naqueles que o conduz, dizendo que está caminhando no caminho que leva ao céu. Aqui Miqueias está dizendo: não confiem neles. Então, não confie no amigo, não confie no líder religioso. E depois ele vai dizer também: daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Quem é que repousa no seio de quem? Aqui ele está dizendo: olha, não confiais na vossa mulher.
É aquela que deita, que encosta a cabeça no seio, quando vai deitar, vai dormir, deita aqui do meu lado. Ele está mostrando aqui da mesma forma: guarda a porta da tua boca, ou seja, vigia com que você fala a tua mulher, porque ela não está para confiança. Veja que o mal estava ao derredor, o mal estava ao redor e o mal também estava no núcleo, estava dentro. Já pensou chegar um momento na vida que eu não poder confiar na minha esposa, que eu ter que ficar com a boca, eu entrar calado e sair mudo, não poder confiar? Veja como estava vivendo a situação naquela época. É como nós lembramos quando a Bíblia fala no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, que vai chegar o momento da perseguição, vai chegar o momento que nós vamos ser enganados, vai chegar o momento que nós vamos ser traídos, vai chegar o momento que nós vamos ser entregues para as autoridades. Por quê? Por causa do Evangelho. Vai chegar o momento que nós não vamos poder confiar em ninguém, a não ser no Espírito Santo. Mas aqui o povo de Israel já estavam vivendo dessa forma. Não estava para brincadeira. Olha o próximo versículo, o versículo 6. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Então, assim sendo, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Quem falou isso? Jesus. Ele falou dessa forma. Jesus, ele já nos instruía neste mesmo versículo aqui, que Miqueias falou, Jesus também falou a mesma coisa. Jesus está mostrando que esse dia de Miqueias vai chegar novamente. Meus irmãos, hoje, nos dias que nós estamos vivendo, hoje não está havendo mais respeito entre as pessoas mais velhas, entre as pessoas idosas. Não há mais nenhum tipo de respeito. Hoje os filhos não têm respeito pelos pais, não dão mais bênção, está difícil. Não beija mais o pai, não beija mais a mãe, não fala mais senhor, não tem aquela palavra de respeito. Hoje é você, se você quiser você vai. Não tem mais senhor, sim senhor, sim senhora, por favor, não existe mais isso. Nós vemos que nós estamos caminhando para um dia terrível, para o dia de Miqueias. É por isso que a Bíblia fala que tudo que aconteceu lá atrás está acontecendo hoje, de maneira que não existe nada novo na terra. Pastor, mas como assim? A Bíblia mostra para nós que tudo que está acontecendo hoje já aconteceu lá atrás. Sabe o que é isso? É sinal que nós temos aqui prova suficiente para nós não errarmos como as pessoas lá atrás erraram. Se nós não soubéssemos, tudo bem, mas nós estamos sabendo, porque a palavra de Deus aqui está clara. A palavra de Deus está mostrando para nós como foi. Louvado seja Deus, e como nós estamos vivendo, nós precisamos mudar. O problema, está dizendo aqui a palavra de Deus nesse verso, que o problema está dentro de casa. O problema está no meio da família. O problema está entre nós. Interessante, amados e queridos irmãos, que aqui, né, traduzindo, o pecado ele afeta, na verdade, todos os líderes do governo. O pecado, ele atingiu a sociedade de forma geral, e o pecado atingiu a família. O pecado estava ramificando, estava indo como um câncer. Como o resultado, o único caminho que restava, o único caminho, a única forma que restava para purificar essa sociedade corrompida, contaminada, a única forma para que acontecesse o milagre era apenas o juízo de Deus. Não tinha outra maneira de purificar, de limpar, de tornar novo aquela situação, se não fosse o juízo de Deus. Alguém talvez possa ler, pastor, mas não precisava isso. Então, por favor, qual é a sua ideia? Qual é a ideia que nós temos para apresentar a Deus e dizer: Deus, não precisa o teu juízo,
não precisa fazer justiça, haja por este caminho ou haja por essa situação. Quem tem algum pensamento melhor do que o pensamento ou do que o juízo de Deus? A única maneira de mudar as coisas era o juízo. Deixa eu te falar uma coisa: a única forma de purificar um metal, a única maneira de purificar um metal que está contaminado é por intermédio do quê? É por intermédio do fogo. Como se purifica o ouro? É colocando no fogo. Quanto mais coloca no fogo, quanto mais aumenta a temperatura, mais impureza sai do ouro e mais puro ele fica. Então a maneira para Deus purificar a humanidade, para Deus purificar o povo, é só por intermédio do fogo. Não existe outra maneira, não existe outra forma. E interessante é que a palavra do Senhor mostra aqui para nós, na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, veja bem, para ver que é assim que acontece, que vai acontecer. A gente acredita ou não, mas é o que a Bíblia está dizendo, ninguém vai mudar isso aqui. O capítulo 3 da segunda carta de Pedro, no versículos de número 7, o apóstolo Pedro ele escreveu dizendo: mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então a única maneira de purificar, de tirar o pecado, de tirar a iniquidade, a Bíblia está dizendo aqui que é por intermédio do fogo. Estes céus e terra está guardado para o dia do fogo. Ou seja, vai chegar um dia que esse pecado ele vai ser dissipado. Vai chegar um dia que esse pecado vai se exaurir. Mas enquanto não chega, vai ter que se cumprir tudo o que está sendo dito aqui pelo profeta Miqueias e que foi dito pelo Senhor Jesus Cristo. Veja, amados e queridos irmãos, uma coisa que é interessante aqui nessa palavra, louvado seja Deus, que esse juízo divino de Deus, ele traria a nação de volta a Deus, e ele restauraria, ou ele traria todo o povo que está fora, quanto os que estão dentro. Esse juízo de Deus teria poder para restaurar, teria poder para trazer de volta todo esse povo à presença de Deus. Mas para que viesse essa restauração, para que viesse acontecer esse milagre, o juízo de Deus poderia ou teria que ser manifesto. Se nós falarmos agora, pastor, então que haja o juízo de Deus, será que nós teríamos coragem de falar? Primeiro, como está a nossa vida? Como nós estamos? Será que nós vamos passar pelo juízo? E será que a nossa obra, será que a obra ela é de palha? Será que a nossa obra ela é de feno? Será que a nossa obra é de madeira? Será que a nossa obra ela é de prata? Ela é de pedras preciosas ou ela é de ouro? A Bíblia diz que o fogo provará cada um. O fogo vai provar. Se a nossa obra for de feno, quando o fogo acender, antes que o fogo acenda, o feno já foi embora. Se as nossas obras for de madeira, de lenha, quando o fogo acender, ele vai ficar maior ainda, por causa que a madeira vai pegar fogo, mas ela também vai embora, ela não vai subsistir. Só vai subsistir o ouro. Quando o fogo queimá-lo, a impureza vai embora
e o que é precioso vai ficar. Então as nossas obras, elas precisam ser boas. As nossas obras precisam ter valor diante dos olhos de Deus. Não adianta a gente falar: Deus, faz alguma coisa, queima os pecadores, manda fogo do céu sobre esse povo, se eu também estou pecando tanto quanto os pecadores, eu também serei queimado. E às vezes, por amor a mim, por amor a você, Deus ainda não agiu, porque senão nós também seremos destruídos. Aí Deus está dando mais uns dias, Deus está dando mais umas horas para ver se a gente se arrepende. Sabe aquela hora, sabe aqueles minutos adicionais que o Senhor deu para Ló? Ló, apressa-te. Tá bom, Senhor, estou apressando. Arruma daqui, vai daqui. Passa meia-noite, passa 1 da manhã, passa 2. Ló, apressa-te, o dia está chegando. Tá bom, Senhor. E Ló está ali dando jeito, passa 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã. O Senhor: Ló, anda logo. Senhor, já estou concluindo. Das 6 da manhã, das 7, o sol se põe. O Senhor agarra na mão de Ló, na mão das suas filhas, tira de lá e diz: Ló, escapa-te pela tua vida, chega, não tem mais tempo, o meu juízo tem que descer sobre a terra, eu tenho que punir os pecadores, eu tenho que acabar, dissipar esse mal que está sobre Sodoma, Gomorra, a cidade circunvizinha. Escapa pela tua vida, vai embora. Deus, ele vai dando tempo, mas chega uma hora que o Senhor fala: chega, tem pressa, eu tenho pressa, dá um jeito, se vira. Deixa eu te dizer, meu irmão, Deus tem pressa na tua vida. Deixa eu te dizer, minha irmã, Deus tem pressa na tua vida. A hora está passando, cada segundo é precioso. Não terá como recuperar os tempos que passaram. Deus tem coisa para fazer, mas você precisa agir. Você precisa apressar, você tem que se levantar. Você tem que correr enquanto há tempo. Porque vai chegar um tempo que não haverá mais tempo. Vai chegar um momento que não terá mais oportunidade, mas o juízo de Deus vai vir. Por amor à sua obra, por amor à humanidade. Interessante, louvado seja o nome do Senhor, que Miqueias, ele vai mostrar aqui, ou ele mostrou para nós, uma grande fé em Deus. Tanto pessoalmente, presta atenção, porque pessoalmente, olha o verso 7, ele diz: eu, porém, está falando ele, eu, porém, esperarei no Senhor, esperei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Você consegue entender isso aqui? Que o povo estava corrompido, mas a fé de Miqueias estava voltada para Deus. Miqueias continuava crente no seu Deus, continuava crente nas promessas de Deus. Eu, porém, esperarei no Senhor, esperei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Isso aqui é até interessante para o Salmo 40. O salmista Davi, quando escreve o Salmo 40, ele diz: esperei com paciência no Senhor, e o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aqui Miqueias diz que o Senhor da sua salvação, ele diz: o meu Deus, que é o meu Salvador, ele me ouvirá. Miqueias está dizendo o quê? Que ele aqui, ele espera no Senhor, ele espera em Deus clamando. Ele não espera em Deus dormindo, ele não espera em Deus descansando. Ele vê que o povo está corrompido. Miqueias não fica de casa em casa: ó, ora por mim, ó, ora por mim, ó, jejua por mim, ó, faça o propósito. Não, Miqueias, ele espera em Deus fazendo a sua parte. Ele espera em Deus orando, ele espera no Salvador da sua alma orando. E isso aqui para nós é uma dica, que nós precisamos esperar em Deus orando. Ore 10 minutos, ore 5 minutos, ore meia hora, ore uma, não importa, o dia tem 24 horas, o tanto que
você orar nesse dia de 24 horas, será bom para a tua alma, será necessário para a tua vida, mas pelo amor de Deus, ore, faça alguma coisa, chame a atenção dos céus. Meus irmãos, presta atenção no que eu vou falar. Deus está deixando a terra, o caldo engrossar. Deus está deixando o odor subir tão alto quanto foi o dos dias de Sodoma e Gomorra. Sabe por que Deus está deixando as coisas chegar do jeito que está na terra e Deus não interferiu? Para que o nosso amor pela terra possa ser cortado, para que o nosso amor pela terra possa ser tirado. Porque tem pessoas que amam essa terra mais do que qualquer outra coisa que possa existir. Tem gente que ama essa terra, que dá sua vida por ela. O Senhor está deixando as coisas chegar onde chegou. As coisas vão piorar. Deus está permitindo, porque Ele podia entrar de alguma maneira, Ele poderia parar isso, mas Deus está deixando para ver se a gente enjoa, para ver se as coisas nos perturbam, para que nós possamos ter interesse pelo céu, para que nós possamos falar: será que ainda tem um plano B? Será que ainda tem uma opção? Será que ainda tem um novo lugar? Será que ainda tem de fato um lugar de descanso, como a Bíblia diz? Será que ainda há um lugar de repouso? O Senhor diz que tem. O Senhor diz que este lugar está preparado. O Senhor diz que este lugar te aguarda, este lugar te espera, mas você precisa tirar as tuas raízes, o teu amor dessa terra contaminada e começar a amar os céus, começar a amar a Deus. Cadê aqueles que amam a Deus? Adora a Ele nessa noite. Lamanto devassia surimicanta labrassurianda labaia. Bendito é o nome do Senhor, glorificado seja Deus. Preste atenção aqui para nós podermos encerrar. Quando nós olhamos aqui para estes versículos, nós conseguimos ver, bendito seja o nome do Senhor, a grande fé deste homem chamado Miqueias. E veja que a fé dele era tão grande nesse Deus, que a Bíblia vai mostrar para nós no verso 8. Louvado seja o nome santo do Senhor, que o nome do Deus de Israel já não estava sendo mais temido pelo povo, mas Miqueias ainda temia. E ele queria fazer com que o povo, olha o que ele diz no verso 8: ó inimiga minha. Ele está dizendo do povo, da nação de Israel: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. E ele continua: sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me trará a luz e eu verei a sua justiça. E ele encerra: e a minha inimiga verá isso, e cobri-la-á a confusão, a ela que me diz: onde está o Senhor teu Deus? O povo olhando para ele, ou os de fora olhando para a nação de Israel, vendo a nação humilhada, vendo o juízo de Deus ser manifesto, e vai olhar para eles e vai dizer: onde está o Senhor teu Deus? Olhem, ou olhe para a situação que você está vivendo. Você não diz que Deus é bom, olha como você está vivendo. Meus irmãos, não é porque Deus é bom que nós temos que ter todo dia na nossa mesa filé mignon e picanha na nossa mesa.
Isso não é símbolo que Deus é bom. Não é porque Deus é bom que a gente tem que ter na nossa carteira dólar, euro e entre outras moedas de valores altos. Não é porque Deus é bom que a gente tem que morar em castelo, em mansão, ter avião, ter limusine Não, isso não quer dizer que Deus é bom, porque isso o mundo todo conquista. Os filhos das trevas conquistam, todos conquistam. Isso não é sinal que Deus é na minha vida. O sinal que Deus é na minha vida é quando eu tiver ou não tiver, eu continuar sendo o mesmo homem de Deus, nós continuarmos sendo o mesmo crente, você continuar sendo a mesma mulher de Deus, ter o que comer na tua mesa ou não ter o que comer, você vai adorar a Deus da mesma maneira, como o crente Jó, ele disse um dia: olha, mulher, como fala uma doida, como fala uma louca, assim falas tu. Nós apenas vamos querer o bem de Deus, apenas o bem, mas o mal de Deus nós não vamos querer. Então veja bem, queridos irmãos, que o que Deus preparar para nós é tudo para a glória do nome de Deus, porque o Senhor, Ele sabe o que nós necessitamos, o que nós precisamos para irmos bem na sua presença. Quantas pessoas que estão tendo em abundância e estão esquecidos de Deus? Quantas pessoas que vivem viajando? Quantas pessoas que vivem passeando, curtindo esse mundo, esqueceram que são homens e mulheres de Deus, esqueceram que são ministros. Por quê? Porque a mesa está farta, porque a carteira está cheia, porque as bênçãos foram derramadas sem medida. Mas nós não podemos esquecer uma coisa, que o nosso Deus é aquele que dá, mas também Ele é aquele que fecha. E quando Deus fecha, ninguém vai abrir. Nós não podemos confundir as coisas. Se nós temos em abundância, vamos contribuir, vamos abençoar os que têm pouco, vamos ajudar os necessitados, vamos mostrar que Deus é grande na nossa vida, que Ele nos dá, para que por intermédio daquilo que Ele nos dá, pessoas venham ser abençoadas, pessoas carentes, amigos, familiares, aqueles que estão no nosso convívio, também precisam ver a glória, ver o poder de Deus. Presta bem atenção uma coisa, um dia, há muito tempo atrás, eu não estava nem na presença de Deus, contaram-se a mim um testemunho que depois eu ouvi várias vezes dizer, que tinha uma mulher em determinado lugar, numa cidade do interior, uma mulher serva de Deus, fiel, porém estava passando por uma prova terrível, por uma escassez de tudo, não tinha nada na sua casa, sua criança faminta, e ali a janela da sua sala, era a casa muito humilde, era na beira da rua, e ali vai passando um macumbeiro, servo do diabo, e a mulher estava de joelho orando, clamando a Deus, e o macumbeiro para ali e fica ali ouvindo, encosta na parede e fica ouvindo a mulher clamando a Deus. A janela estava aberta, e a mulher: Senhor, tu está vendo, Deus, que eu não tenho comida, eu não tenho arroz, acabaram-se tudo, minhas crianças estão com fome. Senhor, o Senhor é o Criador dos céus e da terra. Senhor, prepara alimento, prepara alguma coisa. Meu Deus, nós precisamos comer, para nós termos força para ir para a tua casa, para te servir. A mulher orava, falava com Deus, rasgava o seu coração, chorava. O macumbeiro olhou aquela situação, deu risada. Espera aí, eu vou mostrar para essa mulher quem que é Deus. E o macumbeiro foi para o mercado, comprou um monte de coisa, encheu os carrinhos de compra e fez o negócio, até aquelas montanhas de compra, comprou de tudo e mandou entregar na casa da mulher. E ele ficou escondido, ouvindo, perto da janela,
para ver o que a mulher ia falar. E a mulher dando glória, as pessoas colocando lá, um canto no outro, um monte de coisa, sacola, e a mulher dando glória, e chega no final, os servos do macumbeiro diz: e a senhora não vai perguntar quem que entregou isso, quem que fez essa compra para a senhora? Ela falou: meu amigo, não me interessa, quando Deus manda, até o diabo tem que obedecer. Então veja como que as coisas, é assim que Deus trabalha. Deus, ele age dessa maneira, né? O cão às vezes quer ter honra, mas a honra é para Deus, a glória é para o Senhor. Então Deus, ele tem as suas formas, Deus tem os seus meios de trabalhar, para que não só eu, mas para que todos nós venhamos ser abençoados pelo Senhor. E uma das formas que nós olhamos aqui para esse capítulo de número 7 de Miqueias, é algo que chama a nossa atenção. Por exemplo, presta bem atenção, que uma das coisas que chama a atenção aqui, que Miqueias ele quer mostrar para nós, que esperar em Deus, ou por que devemos esperar em Deus? Porque Ele ouve e salva quando sua ajuda ela vem a ser necessária. Quando o nosso coração está quebrantado diante de Deus, quando nós reunimos todos no mesmo propósito diante do Senhor, veja interessante, veja a situação, que então o ouvido de Deus é atentado, Ele atenta o seu ouvido para nos salvar, para nos resgatar e para mudar a nossa história, assim como iria acontecer aqui com o povo de Israel. Ia acontecer dessa maneira, o povo ia voltar para Deus, tanto aqueles que estavam dentro quanto os que estavam fora, ia receber a mudança de Deus, iam receber ali o privilégio, o amor de Deus na sua vida, mas ia ter uma dor, ia ter um certo preço, mas eles iriam ver o amor de Deus. A outra coisa que chama-nos atenção aqui é que Deus, Ele se responsabilizaria pelo seu povo, quando todo o tempo daquela história que o povo estava vivendo se tornasse difícil. Deus, meus irmãos, Ele mostrou para nós que Ele foi Deus no deserto. Durante 40 anos Ele manteve o povo de pé. As suas vestes não se acabavam, o seu sapato não estragava. O povo comia, o povo bebia. Veja que nos momentos mais difíceis, Deus, Ele é Deus, Deus cuida de nós, Deus nos protege, Deus nos livra. Se nós formos falar em momentos difíceis de livramento que Deus deu ao seu povo, nós iríamos falar muito. Outra situação que é interessante, Israel deveria ser paciente durante o castigo, porque Deus libertaria todo o povo do poder das trevas, porque eles estavam sob o poder das trevas. Então, quantos de nós que estamos passando por um processo que não é da vontade de Deus, mas uma situação que nós escolhemos com as nossas próprias mãos, e quantos de nós estamos temerosos, quantos de nós estamos numa caverna, quantos de nós estamos dentro de um peixe, quantos de nós estamos numa fornalha, quantos de nós estamos em algum lugar, talvez como Judas, enforcado espiritualmente, precisando de um milagre. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus é paciente, Deus conhece a nossa estrutura, Deus, Ele sabe que nós somos pó, Deus, Ele sabe até onde nós podemos suportar. E deixa eu te dizer que o fogo de Deus, Ele não vai te consumir. O fogo de Deus vai consumir o pecado que está na tua vida, na minha, na nossa vida. Mas nós vamos, por intermédio dessa purificação, o nosso pecado vai sair, e a glória de Deus vai se manifestar de uma maneira tão grande na nossa vida, de maneira que no versículo de número 10 ele diz: e a minha inimiga verá isso, e cobri-la-á a confusão, e ela que me diz: onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a verão sendo pisada como lama nas ruas. Isso mostra o que? Mudança de cativeiro. Deus vai mudar a nossa história, Deus vai mudar a nossa vida.
aqueles que nos apedrejam, aqueles que nos chamam de crentinha, aqueles que nos chamam do povo da Bíblia, que tenta nos humilhar de todo jeito. Olha a situação, olha a vida, olha como ele vive. Deixa eu te falar uma coisa: vai chegar um dia que as trombetas vão soar, vai chegar um dia que nós vamos subir para a glória com o Senhor, vai chegar um dia que todo este mal, toda essa tristeza, toda essa iniquidade vai sair. Louvado seja o nome do Senhor, e nós vamos subir para a glória, e aí nós vamos ver aquele que nos aponta, vamos ver aqueles que nos apedrejam. Quem irá livrá-los da ira do Cordeiro naquele dia? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer, por intermédio dessa palavra, que vai chegar dias de bênção para o povo de Deus, vai chegar dias de vitória para o povo de Deus, vai chegar dias de milagre para a igreja de Deus. Então aguarde, seja paciente, deixe o fogo de Deus passar, deixe o juízo de Deus acontecer, e tudo aquilo que não for de Deus vai ser tirado da nossa vida, vai ser dissipado da nossa vida, e vai ficar em nós unicamente a glória, a majestade do Senhor, para a glória de Deus. Quem crê na palavra de Deus, exalte o Senhor e dê uma salva de palma bem alegre para Jesus nessa hora.